Olá, queridos, entrando para lhe abençoar, para trazer um estudo sobre oração. Muitas vezes a gente diz, eu tenho orado, não tenho visto resultados, porque às vezes oramos errado. E hoje o tema é condições para Deus responder às nossas orações. Existem algumas condições, e a primeira condição é a fé. É a primeira condição. Querido, a primeira condição para Deus responder à oração é que esta seja feita com fé. Marcos 11:24 nos fala: por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já recebem, e assim será feito com vocês. A segunda condição para as nossas orações ser atendidas é pedir em nome de Jesus. Esta é a segunda condição. Ele mesmo instituiu. Aonde? João 14:13-14. E diz como pedir em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele diz, em meu nome, né? Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, disse Jesus. Em João 14:13-14. Então, essa é a segunda condição. Ele mesmo instituiu em João 14:13-14. É necessário entender que não basta usar o nome de Jesus, mas é preciso viver de acordo com a sua palavra, obedecendo para ter as orações respondidas. Amém? Glória a Deus. Terceira condição para a oração ser respondida: a vontade de Deus. Tem que estar alinhada a minha vontade com a vontade de Deus. A oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus, revelada em sua palavra, ou em um caso específico que não esteja declarado nas Escrituras, por uma indicação do Espírito Santo ou por princípios bíblicos. João 9:31, a parte B, que fala: sabemos que Deus não atende a oração de pecadores. Lá a parte B diz assim: pelo contrário, se alguém teme a Deus, a pratica, a sua vontade, ele atende. Então ele atende, começa dizendo o texto que Deus não ouve a oração de pecadores. Então, tem que confessar os pecados, tem que abandonar os pecados. Segundo a parte B, ele diz: se alguém teme a Deus, tem que praticar aquilo que vai aprendendo, aquilo que está lendo na Bíblia. Não ser só ouvinte, mas praticante. Amém? Quarto, ausência de motivos egoístas. O nosso coração tem que estar limpo. A oração não pode só pensar em nós, em nossa família, mas no mundo inteiro. Nosso coração deve estar livre desses motivos egoístas. Tiago 4:6. O que está escrito em Tiago 4:3? Pastora: pedem e não recebem, por pedirem mal, para esbanjar em seus prazeres. Olha o que Deus diz. Pede e não recebe, porque pede para gastar em seus prazeres. Então Deus não ouve, né? Ausência de motivos egoístas. Assim Deus ouvirá nossas orações quando nosso coração não for pensando só em coisas para gastar no mundo, para gastar naquilo que não é bom, naquilo que vai trazer consequência para o corpo. Quinto, tem que ter um coração puro. Para Deus ouvir as nossas orações, nós temos que ter um coração puro. Salmo 66. O que diz em Salmos 66, no versículo de número 18, né? Fazer confissão
e restituição. Provérbio 28:13, que diz: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas os que abandonam e deixam alcançará a misericórdia. Então, aqui nesse item aqui, né, de coração puro, né, nós temos que ter isso em nossa vida. Essa confissão de restituição, ela vem quando eu me arrependo, confesso os meus pecados e abandono. Amém? Porque ele diz que aqueles que esconde, né, nunca prosperará. Então, para vir a restituição, eu tenho que confessar os meus pecados, me arrepender, confessar, abandonar os pecados. Glória a Deus. Mãos limpas, 1 Timóteo 2:8. As minhas mãos têm que estar limpas, acertar diferenças com outras pessoas. Mateus 5:23-24. E perdoar. Mateus 6:12-15. A Bíblia diz que se você vai levar a oferta ao Senhor, você tem que, se você discernir que você está com mágoa, para você deixar. E até a pessoa e pedir perdão, restabelecer ali a paz, né, a comunhão, para poder levar a oferta. Amém, queridos? Então, existem condições para Deus ouvir as nossas orações. Como é que Deus vai ouvir a oração de uma pessoa que está com ódio, raiva, com mágoa de alguém? Deus não ouve. O sexto é a humildade. A oração deve ser humilde, aceitando o que Deus determinar. Tiago 4:6. Em Tiago 4:6, ele fala de humildade e ele diz: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso disse Deus: resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Ele dá graça aos humildes, queridos, né? Olha que coisa tremenda, né? Dá graça aos humildes. Humildade é quando a gente sabe reconhecer, né, que somos falhos, somos pecadores, precisamos estar na presença de Deus e obedecendo a Deus. Sétima condição, persistência. Orar até receber resposta ou convicção do Espírito de que o Senhor já respondeu. Romanos 12. Né? 12. Amém? Diz o que? Certo lugar, quando determinou um dos seus discípulos, lhe pediu: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Deus é maravilhoso, queridos. É persistência, não parar, não pare de desistir de orar. Continue orando sempre, sem esmorecer. Objetividade. A oração deve ser específica, sem divagações. Lucas capítulo 11:12 diz o quê? Lucas 11:12 diz assim: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que ele pede um peixe? Ou daria escorpião ao filho que ele pede um ovo? Ora, se vocês são maus, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Amém, queridos? São essas condições para Deus ouvir as nossas orações. Reveja o estudo. Glória a Deus esta noite. Boa noite para você. Que Deus te dê sono reparador e restaurador. Estude a palavra de Deus. Amém? Eu senti vontade de trazer esse estudo para as mulheres de oração, para aquelas que gostam de orar. Meditar na palavra de Deus. Talvez você esteja aí dizendo: ah, mas Deus não me ouve. Não ouve porque as tuas orações devem estar sendo impedidas por céu de bronzes devido aos pecados não confessados. Às vezes está com medo, insegurança, ansiedade. E tudo isso tem que ser confessado, tem que ser abandonado. Né? Às vezes está com ódio de alguém. Às vezes está ali, vamos dizer, com incredulidade. Ora, mas não está crendo que Deus vai agir, já quer fazer do teu jeito, não espera o agir de Deus. Tudo isso é pecado. Tudo isso é impedimento de Deus ouvir as orações. Boa noite, que Deus te dê uma noite de sono reparador e restaurador. Durma na paz.